Salve, torcedor tricolor! Chegou a hora de atualizar e ficar por dentro das últimas notícias do único brasileiro tricampeão do mundo, o nosso querido São Paulo Futebol Clube. Mas antes disso, fortaleça com o seu like e a sua inscrição no canal, que é super importante. Seja membro do canal e nos ajude a manter os conteúdos aqui na plataforma. Seja muito bem-vindo e bora pro vídeo! Sejam muito bem-vindos a mais um pré-jogo do nosso São Paulo. O clima é de clássico e a gente vai te deixar por dentro de tudo que rolou na preparação para o duelo contra o Corinthians. O São Paulo finalizou hoje, sexta-feira, a preparação para o tão aguardado clássico contra o Corinthians, que acontece neste sábado, às 21 horas, no Morumbi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a grande notícia para a torcida é que o técnico Hernan Crespo deve repetir a mesma escalação que enfrentou o Red Bull Bragantino. Isso significa que o tricolor deve ir a campo novamente com o esquema de 3 zagueiros, 2 alas, 3 meio-campistas e 2 atacantes. Uma aposta na manutenção da equipe para buscar entrosamento e consistência. Vocês gostam da ideia de repetir o time ou acham que o Crespo deveria fazer alguma mudança para o clássico? Qual a sua expectativa para a partida? Deixem aqui nos comentários. Sem novos desfalques, o São Paulo deve ter para o clássico contra o Corinthians, Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Cédric Soares, Bobadilha, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Dias, Luciano e André Silva. A sexta-feira foi de intenso treinamento tático, com Crespo fazendo os ajustes finais. E teve também uma reunião importante. Jogadores, comissão técnica e até o Muricy Ramalho se encontraram com membros da principal torcida organizada, que, como de costume, fizeram cobranças, mas também demonstraram apoio ao time. Esse diálogo é fundamental, não acham? Sobre os desfalques, a lista do São Paulo para o clássico segue a mesma dos últimos jogos, com jogadores importantes em recuperação. Lucas, estiramento da cápsula posterior do joelho direito. Luiz Gustavo, recuperação de tromboembolismo pulmonar. Ryan Francisco, ruptura do ligamento cruzado anterior e uma lesão no menisco do joelho esquerdo. E Caleri, recuperação de ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A gente não pode esquecer que o São Paulo vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro. O time é o 16º colocado na tabela de classificação, com 13 pontos, apenas um a mais do que o Vitória, o primeiro time na zona de rebaixamento. Um resultado positivo no clássico é mais do que fundamental para o tricolor respirar um pouco e buscar uma melhor posição. Qual o seu palpite para o placar do jogo? E o que você espera ver do nosso São Paulo em campo para sair com a vitória? Hoje vamos desvendar de uma vez por todas o mistério envolvendo a situação do nosso ídolo Lucas Moura no São Paulo. Afinal, quem não estava curioso, né? Depois de tanta especulação nas redes sociais e daquela pressão da torcida por informações concretas, o São Paulo finalmente colocou um ponto final na boataria e divulgou na tarde desta sexta-feira, 18, o tão aguardado relatório médico do Lucas. Sim, o camisa 7, que já nos deu tanta alegria, está a 9 jogos longe dos gramados por conta de um estiramento da cápsula posterior do joelho direito. E a pergunta que não quer calar é: vocês estavam acompanhando essa novela? O que achavam de todo esse silêncio do clube? Deixem aqui nos comentários. O documento, divulgado pelo Clube do Morumbi e assinado pelo médico Moisés Cohen, consultor de medicina do São Paulo, trouxe uma informação importante. O Lucas vai passar por um procedimento intervencionista para aliviar as dores. A técnica, que soa um pouco complexa, é basicamente uma ingestão retrocapsular analgésica e anti-inflamatória na área dolorosa, guiada por ultrassom. É como se fosse um ajuste fino para que ele possa voltar a campo sem incômodos. Vocês já tinham ouvido falar desse tipo de procedimento em atletas? Acreditam que isso vai resolver de vez o problema do Lucas? Compartilhem suas opiniões. O Dr. Cohen explicou em detalhes a progressão da lesão e a gente consegue entender um pouco melhor o que aconteceu. No início, após o primeiro trauma, a reabilitação estava indo super bem, com uma evolução satisfatória nos 2 primeiros meses. Ele até chegou a ser liberado para voltar aos treinos com bola. Mas aí veio o dia 6/5/25,
Durante a partida contra o Alianza Lima, o Lucas sofreu um novo trauma que causou uma recidiva da inflamação e um novo inchaço no joelho, ou seja, foi uma relesão parcial. Ele teve que passar por um novo protocolo de reabilitação, inclusive usando um imobilizador temporário. Atualmente, o São Paulo garante que ele está na fase final de cicatrização. Uma ressonância magnética recente mostrou que o tecido está se reorganizando e o inchaço residual está diminuindo. Do ponto de vista funcional, ele atingiu todos os marcos importantes: força muscular restaurada, mobilidade preservada e controle adequado para as atividades físicas. Mesmo com toda essa evolução positiva, o relatório deixa claro que o Lucas ainda sente um incômodo na parte de trás do joelho, principalmente em movimentos de alta exigência, como na aceleração do arranque, que é uma de suas marcas registradas. E aqui vem um ponto crucial que o Dr. Cohen fez questão de ressaltar. A biologia do processo cicatricial varia individualmente e não pode ser rigidamente interpretada de forma matemática. Ou seja, pessoal, cada corpo reage de um jeito. Não adianta querer que a recuperação seja um processo linear e com data marcada. O respeito ao tempo biológico é fundamental para garantir que o retorno dele seja seguro e duradouro, sem riscos de novas lesões. A equipe médica está super atenta à evolução clínica dele, focada na performance, segurança e, claro, na longevidade da carreira do nosso ídolo. O que vocês pensam sobre essa individualidade na recuperação? Acharam que o clube estava demorando para dar uma satisfação? Conta pra gente o que passa na cabeça de vocês. A boa notícia é que o São Paulo está cuidando do Lucas com todo o carinho e profissionalismo que ele merece. A transparência agora é a chave e esperamos que esse procedimento traga o alívio que ele precisa para voltar a brilhar nos gramados. E vocês, torcedores, o que esperam do retorno do Lucas? Deixem seus comentários de apoio, mandem aquela energia positiva. Antes de continuarmos com as notícias, gostaria de apresentar a vocês a loja Manto Tricolor, parceiro aqui do canal. Se você quer estar na moda e sempre muito bem vestido, está no lugar certo. Camisetas com o selo de qualidade da reserva e com estampas sensacionais, tudo relacionado ao nosso tricolor paulista. Envio para todo o Brasil e você pode pagar em até 6 vezes no cartão sem juros, além de Pix e boleto também. Tudo facilitado para você vestir o sentimento tricolor. O link está no primeiro comentário fixado. Visite a loja e comece já a sua coleção. Loja Manto Tricolor, onde você se veste bem com as cores do nosso tricolor. O assunto agora é grana. De olho em um reforço financeiro que pode vir lá da Europa, envolvendo 2 nomes que a gente conhece bem da base. O São Paulo está com as antenas ligadas nas movimentações do mercado europeu e por um ótimo motivo. 2 crias de Cotia, que já brilham lá fora, podem render uma grana bem interessante para o clube. Isso mostra como o trabalho da base é fundamental, não só para revelar talentos, mas também para garantir uma saúde financeira. Começando pelo goleiro Ederson. Ele defendeu as categorias de base do São Paulo entre 2006 e 2009. E agora, segundo o jornalista Ekrem Konur, está na mira do Galatasaray da Turquia. Parece que o time turco está bem perto de fechar com ele. E o que isso significa para o tricolor? Se essa negociação for concretizada, o São Paulo pode receber entre 0,9% e 1,2% do valor total da transferência. Embora os números ainda não estejam fechados, a expectativa é que o clube receba cerca de 225 mil euros, o que dá mais ou menos R$ 1.400.000 na cotação atual. Pensa só, uma graninha que chega na hora certa, né? Agora, vamos falar de um nome mais recente e que saiu do São Paulo no ano passado, rumo ao Paris Saint-Germain, o zagueiro Beraldo. De acordo com o jornal L'Équipe, o Beraldo teria pedido para ser negociado pelo clube francês. O motivo? Ele quer ter mais minutos em campo, o que é super compreensível para um jogador jovem e talentoso como ele. E o PSG impôs algumas condições para liberar o Beraldo. A primeira é ter um substituto à altura, normal, né? Mas a que interessa ao São Paulo é a segunda. O PSG quer receber, no mínimo, 30 milhões de euros pela venda do Beraldo, o que dá uns 195 milhões de reais na nossa moeda. E aqui entra o mecanismo de solidariedade da FIFA. Por ter formado o atleta, o São Paulo pode receber uma porcentagem desse valor, chegando até 6 milhões de euros, ou seja, uns 38,2 milhões de reais. Imagine essa bolada entrando nos cofres do Morumbi. É por isso que o tricolor está olhando essa negociação com tanta atenção.
E por que essas negociações são tão importantes para o São Paulo? Bom, o clube fechou a temporada de 2024 com uma dívida de quase 968,2 milhões de reais e um déficit de 287,6 milhões. Para esse ano, a diretoria está focada em mudar esse cenário e tem uma meta de vendas de 155 milhões. Com a venda do Matheus Alves para o CSKA, o tricolor praticamente já bateu essa meta. Mas mesmo assim, com esse histórico de déficit e o balanço do clube, cada centavo que entra é fundamental. Negociações como as do Ederson e do Beraldo são cruciais para ajudar a equilibrar as contas. Um exemplo mais recente é o caso do Marquinhos, que foi para o Cruzeiro e rendeu a São Paulo cerca de 75 mil euros, quase 486 mil reais. E aí, torcida, o que vocês acham dessas possíveis entradas de dinheiro? Acreditam que essas boladas da Europa podem ajudar o São Paulo a se reerguer financeiramente e montar um time mais competitivo? Deixem seus comentários. Agora a notícia de hoje promete aliviar um pouquinho a dor de cabeça que a lateral direita tem dado para o técnico Hernan Crespo. Quem acompanha o São Paulo de perto sabe, o setor mais carente do nosso time, sem dúvida, é a lateral ou ala direita. O Hernan Crespo tem tido um desafio enorme por ali. Atualmente, ele conta apenas com o português Cédric Soares, que, convenhamos, não tem tido atuações muito convincentes, né? A saída do Igor Vinícius para o rival Santos deixou um buraco, e as opções ficaram escassas, resumindo-se a Cédric e ao jovem Mike, promessa vinda de Cotia. E é justamente do Mike que vem a boa nova. Lembra que ele sofreu uma lesão muscular na coxa direita no dia 26 de junho, jogando pelo Sub-20? Pois é, a recuperação para esse tipo de lesão varia entre 4 e 8 semanas. E a grande notícia é que, mesmo sem ter completado o período mínimo de recuperação, Mike já voltou aos trabalhos com bola no CT da Barra Funda. Ele mesmo postou uma foto super animadora nas redes sociais nesta quinta-feira, 17, com a legenda "Voltando". E se você viu os vídeos de treino divulgados pelo clube, deve ter notado o Mike realizando trabalhos específicos, o que indica uma evolução super rápida. Com essa agilidade na recuperação, a expectativa é que ele possa estar à disposição do Crespo já no início de agosto. Vocês estavam sentindo falta de opções na lateral direita? Acham que o Mike, mesmo jovem, pode assumir a titularidade e resolver esse problema? Comentem aqui o que vocês esperam dele. A lateral direita ou ala, no novo esquema com 3 zagueiros do Crespo, é uma posição que o São Paulo busca reforçar no mercado. No entanto, como a gente bem sabe, a falta de dinheiro é sempre um obstáculo para o nosso tricolor. A diretoria tem se desdobrado para encontrar soluções, mas as negociações esbarram nas limitações financeiras. E tem mais um nome que volta e meia aparece nas conversas, o Moreira. Ele está emprestado ao Porto e jogando pela equipe B do clube português, com uma opção de compra ao final do ano. Mas, por enquanto, o futuro do Moreira é totalmente incerto. Na opinião de vocês, o São Paulo deveria investir pesado em um lateral direito experiente ou dar mais chances aos garotos da base como o Mike? E sobre o Moreira, vocês gostariam de vê-lo de volta? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou dessa atualização, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com a galera e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as notícias do nosso São Paulo. Até a próxima!